Boa noite a todos. Mais um vídeo aqui, iniciando aqui o assunto, como sempre, é o mesmo, o universo é desencanto, porque a humanidade ainda continua encantado. A divulgação continua de vento em popa em todos os lugares do mundo. Muitos já estão com o livro Deus na mão, né? E a gente vem aqui fazer mais uma propaganda, uma divulgação do livro Universo em Desencanto, a necessidade de todos, o ser humano, é, estar com esses livros na mão. Uma, primeiro, porque é o livro Deus. Então, quem quer estar sempre perto de Deus tem que se religar novamente da onde nós saímos. Então, por isso temos a religação. A religação porque nós se desligamos voluntariamente do lugar onde nós não devíamos ter saído, que é o primeiro mundo. E por uma desobediência, né? Acender a luz aqui para ficar melhor aqui a imagem. Por uma desobediência, a gente. Vou fazer mais aqui. A gente. Estamos aí, né? Sofrendo as consequências do que nós provocamos para nós mesmos. Então, o que acontece? O povo estão reclamando. Tem muita gente que já não está aguentando mais essa vida de luta, de sofrimento. Não é uma coisa, é outra. E as pessoas, alguns ficando loucos. O mundo tá virando aquele caos, né? Por que isso? As pessoas perguntam, cadê Deus? Deus está permitindo essas coisas. Por isso a necessidade de todos virem para o livro. Tá aí o livro, pane aí no Universo de Desencanto. E as pessoas têm que ter ciência o que é desencanto. É o universo todo. Então, quer dizer, todo esse universo que nós conhecemos, está tudo encantado, desde o segundo vácuo para baixo. Então, pessoas, nós estamos aqui na parte física e temos as civilizações na parte invisível. São aqueles seres que são chamados de espíritos, também encantados, não sabe por que estão ali. Se apresentaram até nós, e a forma deles se apresentar até nós foi essa de seres chamados de espíritos. Mas são habitantes do primeiro mundo que também se desligaram, desceram junto, eles ficaram mais acima e nós perdemos tudo, estamos mais abaixo, materializado na matéria. Então, esse é o estudo, é o reconhecimento de religação, é esse livro Deus na mão, porque ele traz as informações. Então, no início veio um habitante do mundo racional trazer essa informação. Ele se materializou entre nós, se disfarçou de animal racional para trazer esse conhecimento do primeiro mundo de quem nós somos. E nós continuamos desobedecendo, já desobedecemos a segunda vez, era do mapa astrológico. Esse é o assunto. A gente vai entrar aqui. Por que de guerra, por que de doença, de enfermidade? Uns morrendo cedo, outros morrendo mais tarde, mas envelhecendo, mas sempre é, com dor, com doença, com enfermidade. E ainda acreditando naquelas coisas inventadas do povo primordial atrás, foi o causador dessa situação que nós é, estamos até hoje. Estamos aí é,
sofrendo essas consequências. Por termos desligado totalmente a vontade de progredir numa parte que não estava pronta para o progresso, e veio descendo, descendo, a gente veio mudando de várias fases. Quem muda de fase é a essência, o corpo de energia, o habitante do mundo racional, e perdeu seu corpo original de massa cosmológica limpa, pura e perfeita. Foram perdidas as virtudes daquele corpo. As virtudes geraram vida, as virtudes são vidas, e gerou vidas, vácuo na água, na terra, nos animais, vegetais. Nós dependemos de todos esses 7 reinos aí que geraram vidas, das nossas virtudes que nós perdemos. Na medida que a gente vai se reconhecendo, vai lendo o livro, a gente vai recolhendo novamente e se conectando de volta à origem. As pessoas falam, mas como assim? Vou ler um livro e vou voltar a ser limpo, puro, perfeito. Esse livro, a gente acha que foi elaborado pelo artificial aqui do chão, que é o pensador. Foi feito por um pensador. O pensador jamais podia elaborar um livro falando do primeiro mundo. E aí está uma das principais causas a qual a pessoa deve ter ciência disso aí e não começar a falar do livro sem ter o livro. Para ter essa libertação, para ter essa libertação aí de proteção, de retorno, de reconexão. Por isso, muita gente fala, a cultura racional é uma religião. É uma religião no sentido de religar. Religar é voltar ao nosso estado, porque nós saímos de lá, então nós se desconectamos do primeiro mundo e criamos esse segundo mundo. Então, por isso que está esse caos. Deus não fez, não criou nada, não criou uns filhos dentro de uma matéria em degeneração, uma energia descontrolada, uma natureza descontrolada. Deus não ia fazer isso. Então ele ama os seus filhos, mesmo pela nossa desobediência. Desobedecemos a primeira vez, depois desobedecemos a segunda vez, né? E agora tá essa oportunidade que é a última. Ou você se conecta agora, volta agora, ou vai descer aí a hierarquia para baixo. O sofrimento vai ser pior do que esse. Vai voltar a nascer aqui de novo, mas não nessa vida, porque não vai mais existir o animal racional. A fase terminou em 1975 e nós entramos na Era do Fogo, salve-se quem puder. Deus veio, ele se apresentou na forma de Francisco de Assis, tá? Para falar com seu aparelho, seu filho, habitante, e vestiu a roupa de bicho para vir trazer as informações. Isso para ele, de que forma que ele ia nos orientar de quem nós somos, por que nós estamos. E Deus falou para ele que ele ia fazer uns livros, citar uns livros aí, né? E, e orientar todos de quem nós somos. E tudo isso aí foi cumprido. Ele fez os livros, fez a sua obra, completou a sua obra, e voltou. E ainda ele já fez a passagem, né? Deixou a sua roupa de camuflagem. Eu falo camuflagem, que é uma roupa de bicho. Eu vou fazer aqui uma comparação para as pessoas entenderem.
É como a gente vai num baile à fantasia, então cada um tem que vestir uma fantasia. Por exemplo, se eu for num baile à fantasia, eu vou vestir uma fantasia do Mickey Mouse, mas eu não sou um Mickey Mouse, é apenas uma fantasia. Então ele vestiu a roupa de bicho e a roupa de bicho, como sempre, tem que ser registrado, nasceu tudo normal, né? Através da natureza, a mãe natureza que cuida dessa parte, elaborou essa roupa para ele, se disfarce. Nasceu aí, Manuel Jacinto Coelho. Esse é a roupa que está dentro. É um racional, um habitante do mundo racional. Um ser humano do mundo racional, com capacidade de raciocínio desenvolvido, ligado à origem. Ele não estava desligado igual nós estamos. Desligado que não sabemos quem somos nós, do porquê nós vivemos em cima dessa terra, por que nós estamos aqui, há quanto tempo nós estamos aqui. Então ele veio e trouxe essas informações, porque nós estávamos perdidos, não sabíamos quem era. Todo mundo aí, muitos pesquisando, sempre por buscar, procurar e nunca encontrar a origem, sempre naquela dúvida. Aí até hoje tem muita gente ainda perdido, não se achou, não se conectou. E todos que estão aqui são aqueles tanto que saíram do primeiro mundo nessa desobediência, vontade de progredir por vontade própria. Aconteceu essa descida, aí passaram 21 eternidade, a gente já não perdemos o vínculo, já não temos mais ligação com a origem. Tinha antes, e quando ainda nós já tínhamos descido, mas uma fase que agora eu vou entrar no assunto, está no volume 5. Volume 5. Ah, que diz assim: Deus esclarece, prova e comprova que não é responsável pelo sofrimento da humanidade. E quem foram os responsáveis? Todos que aqui estão, né? Então vou ler assim só uns trechos, senão vai ficar muito extenso o vídeo, né? Continuando aqui. O curso da vida assim sempre foi, desde que perderam a autonomia da natureza, nas primórdias gerações. Deliberaram subornar a natureza, do que viver com indicações dela para viver bem, e esta subordinação progrediu de uma tal maneira que deu motivo aos excessos sem limite dos abusos que culminaram nesse ponto crítico, onde não há quem não reclame da vida. Não quiseram guiar pelo poder supremo e por isso ultrapassaram as regras naturais da vida, daí perdendo o sentido de viver e o sentido da vida e ficando todos sem conhecer o porquê da vida. Então, a causa da situação calamitosa da humanidade foi o povo de outrora que plantou o erro para todos colherem agora, como de muito já vem colhendo, para ver o resultado dos abusos que ainda brilham na terra, entre toda a humanidade. Os abusos que é uma das causas do desconchavo atual e do desequilíbrio desta nomenclatura infernal, em que todos vivem à procura do bem e veem em tudo a multiplicação do mal. O mal que não foi feito pelo Criador, e sim invenção criada e gerada pelos abuso do livre arbítrio e da livre expansão da vontade. O mau uso da liberdade foi a causa das más consequências da humanidade. Então, nós aí aqui já está falando da segunda desobediência. Então, assim, vou pulando aqui, não vou ler assim em seguida, mas quem tem aí
volume 5 do Fascículos da Réplica. Tá? Tá? Na página 74 começa esse assunto. Então, continuando aqui. Ficaram assim porque não quiseram seguir pelo alfabeto astrológico, porque são seres que vieram de cima e tinha que ter o alfabeto de cima, o alfabeto astrológico, e não o alfabeto criado e inventado aqui embaixo, no chão do cérebro do ser humano, da mente aqui da Terra. O alfabeto não podia ser aqui do chão, porque a matéria tem a sua causa e a causa é de cima. Então, de baixo não podia ser guiado. E foram inventar um alfabeto aqui embaixo artificial, perderam o destino natural. E o alfabeto feito aqui embaixo na Terra, pelo ser de matéria, só tinha mesmo que evoluir cada vez mais para baixo. Como está aí, cada vez pior, como vieram vindo cada vez pior. E são seres que vieram lá de cima, e o alfabeto para poderem guiar somente de cima, o alfabeto astrológico existente nas palmas das mãos. Então, com este alfabeto natural da natureza, não poderiam, não morriam. Então, desculpa que eu vou repetir. Então, com este alfabeto natural da natureza, não apodreciam, não morriam e não adoeciam, viviam todos felizes, contentes, não havia sofrimento de espécie alguma. Embora estivesse aí o imbuído na matéria, todos se entendiam perfeitamente, todos se compreendiam perfeitamente. Tudo era belo, tudo era luz, tudo era alegria. Então, antigamente, quando a gente era regido, quando eu estou falando a gente, preste bem atenção, para quem ainda não conhece o livro de cultura racional, está pensando que é essa personalidade de agora, não. É o habitante que habita os corpos, e esses corpos vão perdendo a sua validade. O habitante é um ser de energia sem o corpo natural dele. Então ele entra novamente numa outra casa, né? Então, vamos continuar. O alfabeto feito aí no chão para progredir de forma diferente do natural. E daí seguindo esta vida como aí está, todos sem saber a causa de estar assim, sem ser assim culpando o Redentor, responsabilizando Deus por todas essas ruínas criadas e feitas pelos próprios que não quiseram respeitar o verdadeiro alfabeto de Deus, o alfabeto de astrologia que todos têm na palma das mãos. Eu sempre falo, pessoal, nós continuamos desobedecendo desde o princípio porque não quisemos, né? Quando chegou o reconhecimento, a gente estamos consertando esse erro e Deus dá essa brecha de nós retirarmos desse sofrimento. E ele ainda fala, para aqueles que quiserem sair, e muitos que eu vejo por aí estão rejeitando, não querem voltar para casa, não querem sair desse mundo de dor e sofrimento. Reclamação é guerra, é falência moral, física e financeira em todas as áreas. Né? A saúde nem se fala, já de muito tempo que o povo vem sofrendo com doenças e enfermidades incuráveis e indo para outra vida inferior a esta, sem saber, continua descendo. E Deus veio ao socorro com esse livro, enviou o seu filho, né, aqui novamente, e aconteceu essa segunda desobediência. E hoje continua. Tem muitos ainda que continuam desobedecendo. Então é um atraso não se reconectar de novo à nossa origem. Né? Então vou ler mais um trechinho aqui. Deixa eu ver aqui se eu pego.
E assim foram se afastando o alfabeto natural, de pouquinho em pouquinho, inventando e criando este alfabeto aí do chão. E com o progresso surgiu, começando a surgir o sofrimento. Não se aguentavam e foi o fim das civilizações primitivas. Então, aquelas civilizações que desobedeceu se extinguiram. É. E novas gerações, quer ver? Novas gerações foram criadas. Ah, as civilizações primitivas. Então, os escombros das civilizações extintas foram encontrados por novas gerações. Então, começaram a se guiar aquele alfabeto da imagem dos seres do chão e surgiu então o início de todo esse engodo universal em que ficaram sem saber o porquê se instituíram assim. Qual foi a causa? A origem? Todos tontos sem saber porquê. Daí então ficaram envolvidos pelos mistérios, pelos enigmas, pelos fenômenos, e tudo sem solução e sem definição certa, exata das coisas, mas tudo isso surgiu devido aos abusos que até hoje são a causa de todas as ruínas da humanidade. Pulando aqui o trecho. Deixaram-se guiar pelo alfabeto alto que vieram do alto, vieram de cima. E o alfabeto certo é o de cima, existente na palma das mãos, o alfabeto natural, a planta da vida e da natureza, a sabedoria da vida e toda a sabedoria da natureza deixaram de se guiar pelo alfabeto real. Da origem racional de cima para inventar, criar um alfabeto aqui do chão, aí do chão, para desenvolver a matéria como bicho e daí se tornando materialista. Quer dizer, as novas gerações, é o que está acontecendo hoje, as novas gerações acharam, tipo arqueologia, procuraram e sempre querem seguir as tecnologias, vamos dizer assim, já moderno, das civilizações antigas. E isso aí é um erro que vem se repetindo. Hoje mesmo tem muitos grupos que seguem, por exemplo, aí vou citar Ratanabá, que foi uma grande civilização aí que está soterrada no Amazonas, e a turma está seguindo ali. Então, assim, aquelas civilizações foi extinta pela desobediência, seguindo o alfabeto criado, o artificial, e foi trocado pelo natural, que é o alfabeto astrológico, que é o alfabeto de Deus. Nós desobedecemos, nós cometemos crime. Estamos pagando aquilo que nós fizemos para nós mesmos. E Deus não tem culpa nenhuma. Por isso que a gente sempre falou, Deus não criou isso aqui. Quem criou isso aqui foi todos que estão aqui. Porque desobedecemos. Isso é um assunto muito seríssimo. E aqueles que se redimiram e já estão com os livros na mão, lendo e relendo para desmaterializar o habitante que está na matéria, para voltar, porque só volta para lá aquele que se reconhece, como tem nos estudos no livro, aquele que se reconhece, reconhecer a si mesmo, salvou-se. Salvou-se como assim? Voltou a conectar o mundo de origem. Porque a ajuda está aí. Deus está aí ajudando. Só que o pessoal não está dando importância. Então, na desobediência desse alfabeto astrológico, é onde começou a criação artificial. Pensamento e imaginação. Começou a criar as crenças, religiões. Começaram em contato com o povo do vácuo de cima, que são chamados de espíritos. E eles, para ser reconhecido aqui embaixo, eles começaram a se incorporar nas pessoas, né? E se apresentar como tio, como avô, como pai, como irmão, enfim.
Tudo isso aí foi para ele ser reconhecido, que até então ninguém sabia. E essa mãe criaram esse espírito, então até hoje chamam. E a turma acha que tem espírito no corpo. E o próprio Deus veio e fala que não existe corpo, espírito no corpo de ninguém, né? Já deu o significado do que é alma, do que é espírito. E as pessoas ainda não dando importância para isso, achando que cultura racional é um ajuntamento qualquer de pessoas, uns pensadores, não tem nada a ver. Se fosse isso, já tinha falido faz tempo. Desde 1935, o início, quando Deus veio para resgatar todos os seus filhos de volta ao primeiro mundo, para que todos voltem a ser limpos, puro, perfeito e eterno. As pessoas acham que isso é uma historinha de gibi. Tá vendo as coisas acontecer na cara, falência moral, física e financeira, guerra, doenças, enfermidade. Aí começam a clamar aí. Então aí nas religiões, as religiões foi necessária, foi úteis. Lá atrás, na segunda fase, porque já debatemos isso aí já bastante também, porque as religiões foram criadas. E tem os profetas que vêm anunciando, desde Nostradamus, Santo Odília, que já profetizavam a chegada dessa era. E ainda os profetas, né? Tem vários aí, né? Que anunciaram, né, essa chegada, essa nova era a fase, a extinção da parte animal. Porque estamos na fase de aparelho. Aqueles que se reconheceram, estão estudando, estamos na fase de aparelho. Nós não estamos mais na fase de animal racional. Estamos orientados e guiados, né, por Deus. A energia racional, que é a energia de Deus, a energia mais superior a todas as energias. Então, por isso, nós temos proteção, temos com quem contar, quem temos ajuda, porque ele diz lá, fecha tudo, acaba tudo, lá na tenda Francisco de Assis, ele falando para o Manuel, fecha tudo, não atenda mais ninguém, que vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder, e quem tiver com o livro na mão, esse o salvarei. Salvarei em forma de dizer que é voltar ao seu estado original. Não existe um Deus vir aqui salvar as pessoas, porque o erro foi em nós, então nós temos que reconhecer o erro, se redimir e voltar ao nosso estado original de puro. E muita gente está perdido, né? Entra ano, sai ano, marcando o passo nas coisas antigas dos antepassados. Porque os antepassados criaram infinidade de deuses, seitas, um monte de coisas, através de sonhos. Eu sei de uma igreja aí que, não, que foi revelada através de sonho. Deus me mostrou isso. Como é que Deus vai mostrar? Ó, fulano abriu uma igreja. Então tudo isso aí é engodo, né? É coisa do artifício. É o alfabeto astrológico que foi trocado natural pelo artifício. Quando todos estavam lá atrás, obedecendo, ninguém morria, ninguém ficava doente, todos levaram uma vida certinha, controlada, porque era regido pelo mapa de astrologia, que é o mapa de Deus, que é o mapa de cima de onde nós viemos. Então nós trocamos e criamos um mapa que é daqui do chão. Por isso que a verdade, aqui embaixo, ele fala, não existe verdade aí embaixo. A verdade é eterna, é em cima, da onde nós saímos. Então não tem como. Então as pessoas ficam aí empacando, mas eu não vou ter que ler. Você desceu, perde muito tempo aí assistindo coisa, assistindo novela e passeando, vendo as coisas e não quer voltar. Aí a coisa vai apertando, porque já daqui para frente não tem mais melhora. E a turma acreditando.
Ainda vai vir um Salvador buscar eles, ainda sem saber quem eles são. É, essa roupa de matéria que nós vestimos, essa fica, porque ela veio do chão, ela fica no chão. Só vai voltar para cima aquilo que veio de cima. O que veio de cima é o corpo de energia, é o raciocínio, é o habitante do primeiro mundo. Então é isso aí. Então, dando continuidade, só para terminar aqui. Ah, o alfabeto da terra, o alfabeto dos prazeres materiais, o alfabeto aí do chão. Então, por este alfabeto que eles idealizaram, abuso da expansão do livre-arbítrio. Trocaram o alfabeto astrológico, que é um alfabeto racional, da origem do ser, de ser racional, embora imbuídos na matéria, para forjar um alfabeto por conta própria, mental, para progredir e ser material, de acordo com os seus ideais, que até hoje os ideais imperam, que tem sido uma das causas desastrosas da humanidade. Então, Deus não é culpado dos abusos nem dos crimes de ninguém. Deus fez tudo certo para que todos vivessem bem, embora imbuídos na matéria, com alfabeto de astrologia na palma das mãos, o alfabeto certo de todos, o alfabeto de origem racional, o alfabeto verdadeiro. Ficaram assim devido à mudança de alfabeto, achando que o alfabeto aqui da Terra, feito pela mente terrena, pela mente terráquea, pela mente dos filhos da Terra, fosse melhor, fosse dar certo. E vamos nos guiar pelo alfabeto da Terra, porque somos filhos da Terra, e deixar o alfabeto astrológico de origem racional para o lado. Porque o ser humano sempre foi insaciável, sempre gostou de inovações e como está aí. O progresso das inovações que vai a regresso, por ser um progresso de destruição, como estão sentindo há muito a derrota da humanidade, pela poluição, como estão sentindo há muito o extermínio da humanidade pela poluição. Mas o bicho humano sempre foi assim, sempre errando e admitindo os erros e as multiplicações do progresso dos mesmos. Bom, não vou ler mais que aqueles que têm a réplica, dá uma lidinha que é importante. Até para divulgar para os demais, quando a gente fala de mapa astrológico, muita gente pensa no cigano. E hoje tem os ciganos que estão lendo mão aí, né? Sempre teve, né? Então, assim, o mundo está nesse caos por causa do quê? Da desobediência. Acabou a fase, desde 1975, vem avisando, vem alertando, mas o povo ainda acreditando. Por isso que cultura racional, esse é o último GPS de retorno, é esse, é os livros, é lendo e relendo, você se reconhecendo a si mesmo, se desmaterializando a si mesmo. É você que tem que fazer, não é ninguém que vai fazer por você, é você. Porque você temou e desobedeceu e desceu, seguiu o artificial. Aqueles tantos que continuaram com o alfabeto, seguindo certinho, já se retornaram. Já estão lá em cima há muito tempo. Né? Já saíram fora do tempo, porque nós estamos dentro do buraco, ainda tem o Cronos, que é o tempo que nos prende aqui. É a vida artificial, que é a vida da matéria. Então as pessoas não querem se reconhecer, não querem voltar. Continua na desobediência, achando que aí para frente vai vir uma solução e vai tudo ficar de boa. A fase de animal racional terminou. Aqueles que não quiserem voltar, vai descer. Aqueles que não quiserem ligar em cima, vai descer de uma forma ou de outra. Não terão proteção de forma alguma. Porque vocês estão, nós, os que estão lendo, já estão garantidos. Nós não nascemos mais aqui, porque o causador desse efeito na matéria, que é essa personalidade, ele está no vácuo. É o corpo de energia, é o fluídico
que é energia elétrica e magnética. Por que energia elétrica e magnética? Porque ele está preso aí, está contaminado. Então ele foi retirado já pela a energia racional. E na medida que a gente vai lendo aqui, a gente vai desmaterializando ele vai voltando ao seu estado, vai recolhendo as 7 partes, né, os vegetais, animais, né, é, terra, água, né? Enfim, sol, luas, estrelas, onde estiver partícula nossa vai se retirando. Então, por isso que está essa natureza descontrolada. Hoje mesmo tá um frio danado, tá chovendo. Na sexta-feira tava um calor insuportável, todo mundo reclamando que eu saí, fui em vários lugares aí, então todo mundo reclamando do calor, tá demais. Aí de repente, a noite começou a cair a temperatura, hoje amanheceu sábado, tudo frio, ano chovendo, e então mudou de uma hora para outra. E muitos não estão aguentando essa mudança brusca. Então, estamos aqui já há muito tempo, né? Essa fase de desobediência na palma da mão para uma outra geração, existe uma discrepância de anos, de milênios, né? Cada fase tem uma discrepância de uma da outra, tem uma longa durabilidade, né? Por exemplo, na fase de monstro, é, monstrinho, monstrão, monstrondante. Então, só sei que eu contei, deu 5 fases. E cada fase é uma discrepância de milênios de uma para outra. Então, nós tivemos nessa fase aí de astrologia, estava tudo certo, tudo perfeito, né? Se reconectando, voltando, aí de repente muda. Querem a vontade de progredir, continuar progredindo, passei por vontade própria, trocaram esse alfabeto e estamos aí, todos aí. E muitos aí, sem saber, acham que a vida é essa mesmo, que vamos viver o que tem que viver e depois se morrer já era. Não já era nada, você vai sofrer pior do que essa, porque vai descer de categoria, né? Eu disse um exemplo aí num outro vídeo, a pessoa perdeu essa vida aqui, não se reconheceu. É como ela sofre um desmaio. A pessoa sofre um desmaio, ela apaga, como se desligar uma luz. Uf. Aí quando liga de novo, a pessoa não sabe nem onde ela foi, onde que aconteceu, onde eu estava. Aí a gente, você teve um desmaio. Assim é a passagem da morte para quem não se reconhece. Não tem controle, porque muita gente tá achando, quando eu sair desse corpo, eu vou fazer isso. Não tem controle nenhum. Quando você abriu o sentido de novo, o seu corpo de energia vai estar num corpo inferior a esse de animal racional, vai para o irracional. Aí você não vai ter mais lembrança dessa vida, porque, veja a situação, nós não sabemos mais, não tinha mais lembrança de que nós saímos do primeiro mundo. Precisou vir um habitante lá do primeiro mundo, escreveu esses livros para nos orientar e falar quem nós somos, por que nós estamos nessa situação. E está a história contada tintim por tintim, do primeiro ao fim, todas as fases que nós passamos. Então, quem não se reconhece, perde essa vida de animal racional, que já está em extinção, não vai descer automaticamente. Quando o corpo de energia ter ciência, ele vai achar que aquela vida de quadrúpede é essa mesmo. Ele não vai lembrar que já teve aqui, teve família, não vai lembrar. E vai seguir. E quando acabar aquela de quadrúpede, ele vai para outra, pior ainda. Vai degenerando. E sempre em sofrimento. Agora, quem se reconhece não é avisado 90 dias antes ou mais a deixada desse veículo, né? Que é esse corpo lúcido, sem abalo nenhum, sem enfermidade nenhuma, vendo tudo. A diferença está aí, né? E antes de nós votarmos, nós temos confirmação, nós estamos recebendo evidência, né? Estamos já na fase de aparelho, temos proteção, temos com quem contar, temos ajuda de todas as formas, de todos os jeitos.
Para aqueles que se reconhecerem, estão levando a sério, estão fazendo a propaganda, estão fazendo a divulgação de todas as formas, de todas as maneiras. É propaganda nos muros, é banho nos postes, nas estradas, né, nas rodovias, enfim, nas redes sociais, em tudo que é lugar, tá tendo propaganda. E muita gente, uns grupinhos, estão rejeitando, achando que o artificial eles vão se dar bem. O artificial é a imaginação e o pensamento, que trocaram o natural pelo artificial. Então a imaginação e pensamento criou tudo isso aqui para o fim, para a destruição de tudo. Essa tecnologia aí que estão falando aí, que é isso. Agora tem a tal de IA aí, que é IA não sei do que, IA nos computadores, IA não sei na onde. Isso aí é para extermínio. E uma parte lá em guerra, um jogando bomba na cabeça do outro, muita gente morrendo. É os vírus lançados, os vírus artificiais lançados propositalmente para redução populacional e as doenças naturais da natureza, que é a AIDS, a leucemia e o câncer. O câncer é um tipo de doença que é o bicho começa a comer a pessoa viva. Essa é a doença natural da natureza. É o bicho que vai comer a pessoa viva. E tem muita gente já sendo comido vivo, sofrendo com esse tipo de, de bicho, que é o câncer. A ciência não chega, não tem como. Muita gente fala, fui curado, não devo, escafedeu-se. O bicho comeu. Em vida. Isso é um sofrimento terrível. Mesmo assim, as pessoas continuam na desobediência, achando que depois dessa vida vai sair uma alma ou vai sair um espírito do corpo, sendo que a gente já provou, o próprio mestre, né, racional superior da Terra já debateu, já teve entrevista nas redes de televisões sobre isso aí, tem nos livros todos, e muita gente divulgando, falando isso, que não existe, mas as pessoas temam. E não tem vínculo, porque o raciocínio, para ser ligado, tem que se descontaminar. E para descontaminar dessa energia eletromagnética é relento, porque a energia está no livro, em forma de letras, para a desmaterialização do habitante do mundo racional. A verdadeira humanidade é do primeiro mundo. O segundo mundo é a parte animal. E Deus não criou animal, não criou bicho na matéria desregulada. Então tá aí. Venha para o estudo quando você pode. Pega o livro enquanto você pode. Se você quiser voltar para casa, saia da mentira, do engano. Porque esses pensadores estão falando coisas que ele não sabe, desconhece, porque ele não se reconhece nem a si mesmo. Vou lá geral, para os líderes religiosos, que cada um tem o seu cargo, e falam que é isso, que Deus vai fazer isso, e o mundo está aí na destruição. As casas hoje em dia, todo murado, todo cheio de proteção, de alarme, não sei o que, para que tudo isso? Onde está aí? A destruição é cada um para si. É. E onde está Deus aqui? Deus não está no meio dessa degeneração. Ele quer tirar o que é dele. O que é dele é eterno. São os corpos de energia, os habitantes desobedientes. Mas tem muitos que já se reconectaram, estão de volta. Então, mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Se inscrevam no canal aí, enquanto pode aí. Daqui a pouco não vão ter mais internet também, nem nada. E a divulgação continua. Aí tem a divulgação de porta em porta, que é a melhor divulgação que tem, é de porta em porta. Fazendo as divulgações. Final de semana, no meio da semana, todo dia e noite, tá tendo propaganda, divulgação do livro Universo Desencanto. Então tá aí. Valeu, boa noite a todos.